Tá vendo aí? Pronto, agora tô. Show. Então, o que eu fiz desde ontem? Eu fiz aqui os IVs. Tá. E alguns que foram interessantes, outros nem tanto, eu fui ordenando aqui para colocar uma pontuação. Então, eu coloquei aqui a faixa de salário hora, desligamento por cargo. Esse aqui, apesar de mediano, eu não coloquei o de estados, porque a amostra de outros estados é pequena, é menos de 10%. Desligamento por estado não, por sexo, eu fui copiando, tá igual aqui. Por estado civil é forte, né? Tem alguma relação. Por nacionalidade não, por raça também não. Essa daqui a gente viu lá no gráfico que tem, mas ele não me mostrou um IV tão... Ele mostrou um IV de 0.7, né? Então achei melhor considerar apenas a ordenação aqui. Isso, essa é a ideia. Ainda tá, eu vou te mostrar o que eu também fiz o meu, é isso aí. Tá certo, tá no caminho. Por área de trabalho também, né? 0,24. Esse daqui é um outro que acontece a mesma coisa, que dá até um valor bem parecido, 0,75. Eu acho que pelo número de categorias que a gente tem, né? Então ele soma várias pequenas categorias e dá um número maior do que o que a gente precisava, digamos assim. Mas mesmo assim eu considerei aqui pela ordenação. E o número de projetos em que a pessoa está envolvida, eu vi que ele tem um IV até interessante, mediano. E usei também, apesar de não ter um número tão significativo, o tempo de casa. Eu dividi de 15 em 15. Ah, tá certo. Legal. Isso. Eu fui vendo. Acho que tem alguns números que vão ser diferentes do seu. Algumas ordenações eu fiz diferente. Então, por exemplo, aqui eu aglutinei em 5 cargos. Outros cargos, para mim, é o segundo maior, né? Então, eu não tenho aquele Data Analyst, por exemplo, ele é menor. Acho que só isso de diferente. E aí foi interessante, porque eu fiz a distribuição por pontos. Então, a pontuação do funcionário ela vai até 75, mais ou menos, um pouco menos. E dividi por quem tinha saído ou não. E fui vendo que isso, de fato, vai aumentando, né? Ou seja, apesar da gente ter feito todos os cálculos, estruturado muito bem, eu queria ver a prova dos 9 aqui. Você vê que de 66 a 75 saiu todo mundo, 100% de saída. Antes disso é 60%, e ele vai caindo. Muito interessante, cara. É exatamente essa ideia. Você percebeu que você fez uma escoragem, então, né? Uma o quê? Escoragem. Você fez um score. Ah, sim. Então, o que acontece aí onde você está vendo nessa sua tela, dá para tomar algumas decisões. Então, por exemplo, você pode falar assim, olha, pessoas, tá, que tem mais de 36, a partir dos 36 meses, você tem que tomar cuidado. Então, esse zero, a partir dos 63 no zero, tá vendo? Aqui. Isso, se você somar de 63 até o último número, dá 150 pessoas, é isso? Isso. Olha só, o que está mostrando para você aí é o seguinte, você tem 150 pessoas nessa base, que dá aí, sei lá, 2/3 da base, que começam a ficar numa zona de risco, entendeu? Que elas podem se desligar. Sim. Você está falando de 2/3 da empresa. É muita gente. Mais, é 50%. A gente tem 310 pessoas. É isso aí. Ah, não. Não, desculpa. Das que estão ativas, a gente tem 207. Dá 2/3 quase. Nossa, é muita coisa. Entendeu? O que nessa escoragem você levantou tipo assim o mapa do inferno do negócio, você entendeu? Você falou, cara, onde estão as pessoas que eu tô correndo risco delas se desligarem, né? Sim, alto risco você tem aqui nessas 31, né? Porque 60% desse grupo já saiu. Depois você vai ter um risco
moderado e um risco ainda leve aqui. Exatamente. Muito interessante, viu? Pra caramba. Isso daqui eu nunca tinha visto. E eu tenho visto algumas coisas de análise de dados, estatística, mas essa metodologia é completamente nova. Muito interessante mesmo. Dá para montar um. Você monta um. É o mapa. Eu tô chamando de mapa do inferno porque é onde que chama a atenção da galera, né? Uhum. Entendeu? São coisas que fica gritante assim. E se não toma uma decisão rápida, né? Você começa. Você perde as pessoas, e perder as pessoas é parar de funcionar a empresa. Sim. Aquilo. Inclusive, eu até pensei em cruzar isso com esse outro dado, ou seja, a partir de porque a gente tem aqui uma análise, né, de quanto tempo e qual a média. Se a gente conseguir traçar, por exemplo, olha, a partir de, sei lá, 36 meses, se a gente tiver mais de 20%, liga um alerta, coloca um peso até inclusive maior, fala, ó, essa safra talvez ela tenha um risco de saída maior por algum motivo. Cara, excelente. Excelente ideia, por sinal. E esses sim são coisas interessantes para se colocar no Dash, entendeu? São os estudos que você vai fazendo e vai criando os indicadores de acompanhamento disso, do que está acontecendo. Então, muito bom. Vou fazer isso. Show de bola mesmo. Uma puta ideia. Puta ideia. Bom, pode falar. Não, foi isso que eu trabalhei aí desde ontem. Queria ver se tem algumas coisas que você fez de diferente. Quer ver? Eu fiz exatamente o que você fez, que foi aqui, ó. Vamos do IV. Eu acompanhei, continuei fazendo as tabelas. Tá vendo a minha tela aí? Tô vendo. Continuei fazendo as tabelas que a gente estava trabalhando. Fui fazendo também por estado, por tempo de casa, tá? Por sexo da pessoa, estado civil, se latino ou não, raça, tudo a mesma coisa. Tá? Todas as variáveis. No final, eu fiz um resumo das variáveis e seu IV. E se ela vai para o score ou não. Né? Então, aquelas que são de moderado para frente, a gente jogou no score. Essa era a ideia, certo? Certo, essa era a ideia. E aí o que acontece? Então, assim, o que acontece com o IV? Quando a gente tem valores muito altos, então eu vou pegar esse valor aqui que é o mais gritante para a gente poder conversar sobre ele, para entender um pouquinho por que ele dá esses valores altos, tá? Que começa a ser os limitadores do indicador dos coeficientes. Todos eles têm limitadores, tá? E está relacionado à sua própria maneira de cálculo. Sei. Então, olha só. Quando eu venho aqui, que dá esse valor alto, o que acontece aqui é o seguinte. Se você pegar a própria definição desse IV final aqui, ele é uma soma, tá vendo? É a definição dele. Você já matou isso daí na hora que você estava falando para mim. Como você tem uma soma, quanto mais categorias você tiver aqui, maior vai ficando a probabilidade desse IV ser cada vez mais alto. Sim, ele foge até de uma zona de... Como é que eu posso dizer? Uma zona de conforto na análise ali. Ele vira um número que... Isso. Ele vira um número que se torna... que para uma regressão logística para de fazer sentido. Entendeu? Porque esse IV aqui, ele é um coeficiente quando você está pensando em regressão logística binária. Só que como ele vai tendo muitas categorias, aqui você vai dividir, categoria assim, você vai dividindo em muitos grupos uma determinada variável, esse IV se torna muito alto. Então, para a própria regressão não faz sentido. Entretanto, se você quer fazer algo que você possa criar pesos, fica interessante, porque tá vendo, ele se torna linear, ó.
Se a gente fizer um gráfico disso aqui, você consegue, ele fica linearizado, tá vendo? Aqui. Ele tem essa linearidade. É isso que é interessante. Você tem algo que é uma função mais linearizada. Então você consegue criar esse score linear. É aquilo que eu estava conversando com você outro dia. A gente tende a arrumar parâmetros, arrumar situações que a gente consiga deixar linear o nosso raciocínio, encontrar formas de se tornar linear. Primeiro que fica mais fácil para calcular e segundo fica mais fácil para explicar, né? Que é o que está acontecendo com esses pesos aqui. Eles ficam todos linearizados, né? Você tenta tornar o mais linear possível. Aqui no estado, eu utilizei o estado também como IV. Você não utilizou, não tem problema, porque é bem justificável, como você falou. Ó, você tem 80 e tantos por cento quase 90% dos casos no estado só. Então, você não quis usar, não tem problema, é justificável. Eu só usei devido à própria informação do IV. Não muda nada. O que acontece é que eu fiz o mesmo aqui embaixo, o mesmo resumo que você fez, que foi esse daqui. Você até agrupou as pessoas, né? Você até agrupou. Aqui eu tenho o score final, né? Aqui é contagem de pessoas, o score. E aqui é desligamentos. Desligamentos. E aqui é desligar. Aqui é ativos. E desligados. Você até agrupou, que foi excelente. Aí você começou a ver, você falou assim, olha, eu tenho uma concentração a partir de uma determinada data, a partir de 65. Foi o que eu acabei percebendo isso também. Eu peguei se você pega a partir de 65 aqui e soma, você tem 79 de 103. Então, você tem praticamente 80% dos desligados ficam com pesos maiores a partir do peso 65. E eu tenho aqui, ainda nos ativos, aqui eu tenho 48 pessoas a partir dos 65. Tá vendo? Desse score aqui. Ou seja, eu tenho 50 em 200, eu tenho um quarto da base com problema nessa zona de risco vermelha aqui, são pessoas que podem sair da base facilmente, né? Então, a ideia foi montar um score. Qual que é o detalhe desse score que a gente montou? Aí que entra alguns detalhes, né? Então, primeiro a gente viu aqui que a gente tem, quando você fala, a gente vai fazer o aprofundamento desse coeficiente T aqui, mas a gente está discutindo o WE e IV. Uma das coisas interessantes foi notar a limitação do IV, que é calculado no final por uma soma. Logo, quanto mais categoria, a soma vai se tornando maior na maioria dos casos. É isso que vai acontecendo. Eu estou colocando os textos lá. Estou colocando a aula também, tá? Lá no portal. Então, esse aqui é uma limitação. Logo, esse valor vai tendendo a aumentar, né? Logo, o valor vai tendendo a ficar cada vez maior. Esse é um ponto. Então, esse valor maior significa que para uma regressão que pode ser feita no futuro, regressão binária, no caso, que está funcionando aquela variável, se ela tiver muita classificação, se ela tiver muitos grupos, mostra que a própria regressão pode não pegar direito, pode não funcionar. Mas isso não impede que você monta um score estruturado para aquela variável. Não impede nada. O score fica bem estruturado para aquilo e você consegue tomar decisão.
Esses são os pontos que a gente tem desse IV aqui. Bom, com isso, conseguindo montar esse score e vendo como que fica essa variável aqui, a gente vai dar uma aprofundada aqui na associação T, no R2, para duas variáveis que tem aí. E aí, o que eu quero chegar com você é essa tabela final aqui, ó, para saber o que a gente vai fazer no nosso Dash e depois como que a gente vai construir literalmente um storytelling, ou seja, a gente vai construir tanto no Dash como uma apresentação bem estruturada, contando a história desses dados e como a gente fez para chegar nesse Dash, ou seja, conta toda a história de forma estruturada, bem elegante, digamos assim, e que se torna uma apresentação que você pode servir como a documentação daquilo que você está criando. De novo, em algumas empresas, as financeiras principalmente, você vai documentando o que você faz, tá? Os bancos, quanto maior o banco, mais controlado é, então você vai criando documentação. As não financeiras, eu não sei se tem tanto controle assim, porque pelo que eu percebo, não se tem tanto controle. Mas é sempre interessante você deixar as coisas estruturadas, que serve até para você vender o seu trabalho, né, para as pessoas. Você consegue vender. O que eu fiz aqui? Aqui a gente fez o cálculo do IV, que está lá. A classificação, tá? O que explica medianamente. Esse daqui, quando é para modelo, a gente pede para rever, mas não impede que a gente faça os pesos, tá certo? O score. Agora a gente vai fazer esse cálculo aqui, tá certo? E a gente vai ver isso aqui que é interessante. Para todos os cálculos que eu fiz do T, tá certo? Do coeficiente de associação T, todos eles apresentam que não tem associação. Só que o IV, ele apresenta valores, tá certo? É isso aqui que eu quero discutir com você. Porque isso aqui é uma coisa, isso aqui apresenta outra. Tá? Então a gente tem que ver essas limitações. E tudo começa assim, ó. Tá bom. Esse cálculo aqui a gente já fez. Você já conhece, né? Então, o que acontece aqui? Para calcular esse cara, ele é relativamente simples. O operacional dele. Então, a gente pega. Eu criei aqui a tabela de observado, né? Então, o que eu fiz? Simplesmente, vim aqui na primeira variável, peguei a primeira variável que a gente trabalhou, peguei a quantidade entre elas, tudo começa assim, uma associação, T, joguei aqui, fiz a soma das linhas, cada uma dessas linhas aqui, eu tenho a soma. Muito bem, aí o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, esse aqui, o que é o percentual de linha observado? É como está a distribuição entre o ativo e os não ativos na empresa. Então, isso aqui nada mais é que 85 dividido pelo total, por exemplo. Certo? Vou travar aqui a coluna. 85 pelo total. E aqui foi o 59 pelo total que eu tinha nessa linha aqui. Então, essa distribuição dessa linha aqui, ou seja, os 144 pessoas que ganham na faixa salarial entre 14 e 24 dólares, 85 estão ativos e 59 não estão mais ativos na empresa, foram desligados. É isso que significa aqui. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Para o cálculo da associação T, eu preciso dessa tabela? Não preciso. Mas eu quero mostrar o que significa essa associação T, o que é deixar o que seria o valor esperado e como que ele fica a distribuição dele. É isso que eu estou pensando. Então, eu tenho o real, que é o observado, eu tenho essa distribuição por linha, a gente faz um cálculo de como seria essa associação T aqui. E o que está por trás dessa associação T? Por trás o conceito que está por trás dele é verificar, o conceito é verificar se as duas variáveis são independentes entre elas ou elas são dependentes. Uma depende da outra. No nosso caso aqui, a gente está se perguntando o seguinte: a variável desligamento, ela é dependente ou independente da faixa de valor?
Entendeu como que é? Essa pergunta que ele vai tentar responder para mim. Ele fala, olha, esse ser está desligado ou não indifere da faixa de preço. Ou seja, a faixa de preço, eu tendo a faixa de preço da pessoa, eu não consigo falar se ela vai ser desligada ou não. É isso que ele está perguntando. Só que quando ele pergunta isso, tem um outro detalhe por trás, que é o seguinte, a pergunta dele é assim, essa associação, a faixa de preço, responde se a pessoa vai ser desligada ou não num raciocínio de proporção linear? Por isso que aparece tantas vezes não associada. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Vamos fazer a conta aqui e eu vou te mostrar a função e a gente estuda ela. Como que a gente calcula esse valor esperado? O valor esperado, ele nada mais é que vai ser o quanto você tem do total, ou seja, a gente usa os totais marginais para calcular aqui o centro. Então, eu pego aqui para essa coluna 207, fixo a linha aqui, multiplicado dividido pelo meu total geral, e esse valor multiplicado por o que eu tenho nessa linha aqui, e eu tenho sendo fixo a minha coluna. Então, calculo para todo mundo aqui, ele traz para mim esse cálculo. Chego nesses valores. É importante que os totais marginais continuem iguais. Ele vai continuar igual aqui. Aí o que eu fiz? Eu fiz essa tabela só para a gente poder comparar isso daqui, que é observado por linha, pelo observado do esperado por linha. Então eu simplesmente peguei 96% 44, 48% 44. Perceba o que ele faz aqui é deixar todo mundo igual na distribuição. Ou seja, se eu graficar o percentual observado, que foi o que a gente já tinha visto lá, a gente já fez esse gráfico inicialmente, a gente já viu isso daqui, esse aqui é o observado. O que o coeficiente T ele começa a fazer? Ele fala assim, o que eu esperaria se as variáveis fossem independentes? Ou seja, se uma fosse independente da outra, tanto faz eu mexer na faixa de preço, de valor, e não vai me responder se o cara foi embora ou não da empresa, é exatamente isso aqui. Isso aqui é o que ele esperaria que fosse. Essa é a ideia que está por trás deste conceito. Pensando de uma forma linear. Como que eu sei que isso daqui é calculado de forma linear? Pela própria maneira que nós fizemos essa conta aqui, ó. Essa conta de esperado é uma proporção linear. É uma regra de 3 praticamente. Porque o que ele faz? Ele fixa o total que a gente tem aqui. Ele pega o total de uma linha, então você tem o total geral, pega o total de uma linha, nessa proporção aqui, 207, divide por 310. Que é o que ele está fazendo. Pega aqui, 207 divide por 310. Então, para todo mundo aqui, para qualquer linha que está aqui, ele está jogando o mesmo valor, 207 por 310. Aí ele pega 207 por 310 e multiplica por total dessa linha aqui, no caso 144, o de baixo aqui é 66 e assim vai. Então, essa proporção não tem ninguém elevado ao quadrado, não tem uma transformação logarítmica, não tem uma transformação exponencial, não tem nada disso. É uma proporção simples, em linha. Como ela é uma proporção simples em linha, esse índice de associação T, ele fica relacionado a uma ideia linear. Por quê? Porque para se calcular, quando chegaram nesse coeficiente de associação, antes de chegar nesse coeficiente de associação, calculava-se um coeficiente de associação de Pearson, que vem da mesma ideia do R quadrado de Pearson. Esse coeficiente de correlação de Pearson é sempre pensado de uma maneira linear, né? Então, por isso que acontece aqui da gente ter as seguintes situações. Para a gente poder calcular esse grau, esse associação T, que é esse valor aqui, como que a gente fazia?
a ideia dele para ser calculado, né, nessa estatística, a gente utiliza a estatística Q quadrado, e a gente vai ver um pouquinho esse teste T. Esse Q quadrado aqui que a gente está calculando lá, nada mais é que para cada linha, para cada célula que você tem do seu valor, que a gente calculou o esperado, para cada célula você pega o valor esperado, o valor observado, tira da célula do esperado, eleva ao quadrado. Por que você está fazendo isso aqui? Isso aqui, que se você perceber, a gente está calculando o erro entre o observado e o esperado. Tá vendo? Ou seja, entre aquilo que eu esperei, aquilo que eu tenho de verdade, que é o que eu tenho de observação real, lá na minha tabela de observação real, menos aquilo que eu espero que seja, essa diferença nada mais é que o erro entre as duas variáveis, entre aquilo que eu observo e aquilo que eu espero. Esse erro eu elevo ao quadrado. Por que eu elevo ao quadrado? Para tirar o problema de soma zero, né? Porque se eu tenho 50% para cima e 50% para baixo das pessoas, eu estaria zero. Então, você eleva ao quadrado para tirar esse problema. E aí você relativiza esse valor por aquilo que você espera. Para cada célula que você fizer isso daqui, você soma todo mundo. A hora que você soma todo mundo, a gente chega nesse cara aqui. Esse cara chamado Q quadrado é conhecido como estatística Q quadrado. E por que ele é uma estatística? Porque ele é um número que segue uma distribuição. A distribuição Q quadrado. Então, olha que interessante. A gente vai aprofundar isso daqui, mas mostrando aqui como que é feita essa associação. Aqui, para mim, ele fala assim, ó, isso aqui é dado por uma soma. Esse I eu estou chamando da linha, isso aqui é coluna, ou seja, cada célula que eu estou somando, fazendo essa operação aqui, no final eu somo. Que é exatamente quando a gente faz esse auxiliar aqui. Esse auxiliar nada mais é que pegar o observado, subtrair do esperado, aqui ó, observado, menos o esperado ao quadrado, e aí esse valor todo eu divido pelo próprio valor esperado. Essa célula aqui, o valor dela, quando ele faz o cálculo, vai que você faz o cálculo para mim. Eita, deixa ele pensar aqui, enquanto ele pensa aí. Se eu pensar para o de baixo, esse valorzinho aqui para a célula de baixo deu 0,4, esse aqui deu 0,10, esse aqui deu 0,2, e assim sucessivamente. Ele vai calculando célula a célula da onde eu tenho, ou seja, entre o valor entre o ativo e o não ativo, e para cada coluna dela. No final, o que eu faço aqui é somar todo mundo aqui. Quando eu somo todos esses valores, esse daqui é a estatística Q quadrado. Ok. Para eu calcular a associação T, o que a gente utiliza? A gente utiliza o Q quadrado, a gente utiliza o total de casos que eu tenho, no caso é 310, tá certo? E a gente usa uma relação que seria esses graus de liberdade. Esses graus de liberdade aqui, que a gente chama de RS, nada mais são que os agrupamentos que você tem dentro de cada variável. Então, no caso, para a faixa de valor de funcionário, eu tenho 7 agrupamentos. E aqui, se o cara está ativo ou não, eu tenho 2 agrupamentos. Então, o que eu estou fazendo? O R é 7, o S é 2. Tá? A gente utiliza grau de liberdade menos 1 e faz a multiplicação entre eles. Então, o que acontece? R menos 1 é 6, S menos 1 é 7. A multiplicação de 6 vezes 1, 6. Aqui é a quantidade de grau de liberdade que eu tenho nessa situação aqui. Então, os meus graus de liberdade nada mais são que a quantidade de linhas menos 1, menos a quantidade de colunas menos 1, quando eu estou fazendo uma tabela de contingenciamento, que são essas tabelas de contingência aqui, fazendo esses cálculos todos. O que acontece? Aqui, essa estatística Q quadrado está relacionada a esse teste T, para a gente poder calcular, então, esse coeficiente que a gente tem, que é a associação T,
a gente leva em consideração este valor aqui. E a gente sabe o seguinte, que ele vai ser pensado da seguinte forma, esse carinha aqui, esse coeficiente aqui quadrado. Isso aqui é a conta que se faz. Esses caras aqui, que é o grau de liberdade, o que é o grau de liberdade, Felipe? O grau de liberdade, cara, nada mais é que no nosso caso aqui, se eu pensar nessa base de dados que eu tenho, esse cara é o seu y. Esse cara sendo o seu y aqui. Opa, tô aqui babando. Se esse é o y, esse y, ele é dependente. Ele depende das outras pessoas. Então, o seu grau de liberdade está relacionado às variáveis independentes que você tem na base. Ou seja, são aquelas que vão explicar esse cara. Tá? Quem explica é independente. Certo? E quem é explicado é a dependente. Essa é a ideia que você tem aqui. Quando a gente faz um grau de associação que a gente relaciona duas variáveis, a quantidade de classificação que eu tenho dentro da minha base, aqui, com essa daqui, a relação entre essas duas vão me dar o grau de liberdade para esses eventos que estão acontecendo aqui. E aí, para essa equaçãozinha, o I é a quantidade de linhas que eu tenho, o J é a quantidade de colunas, como em matriz normal. Tá certo? Então, aqui, 7 são 7 linhas. Eu estou considerando esses agrupamentos seria a minha independência. E eu tenho duas saídas, que é a variável, tá? Supostamente dependente, que é a variável resposta. O que esse aqui quadrado está querendo mostrar para mim é como essas duas variáveis se relacionam. Ou seja, a pergunta que ele está fazendo aqui é assim: a variável demissão com o valor de funcionário, elas são dependentes entre elas ou independentes? Se elas forem independentes, ou seja, uma não explicar a outra, significa, então, que eu vou ter muito próximo as relações dessa forma aqui. Ou seja, eu tenho uma coisa homogênea aqui dentro, homogeneizada, então uma não explica a outra. Quanto mais a tendência for não ser homogêneo, mais uma variável explica a outra. Tá claro isso? Ou ficou meio confuso? Que eu confundi as palavras. Não, claro tá. A questão da relação entre elas tá clara. O grau de liberdade ainda é um conceito um pouco vago para mim. Ah, por que chama grau de liberdade? Porque a ideia aqui é o seguinte. Imagina que isso aqui fosse uma equação, tá? Tipo x1, x2, x3, xy. Tá certo? O que acontece? Como eu tenho contagem 7 e aqui 9, ter o grau de liberdade seria o seguinte: olha, se eu conseguisse montar uma equação com essas variáveis aqui, se eu tiver, ele está falando assim, ó, grau de liberdade aqui no caso é 6. Se eu tiver 6 variáveis, a próxima eu explico. Ou seja, se eu tiver 6 números, a próxima eu consigo calcular, eu consigo estimar. Isso é grau de liberdade. Agora eu entendi. Entendeu? Esse é o conceito que a gente fala de grau de liberdade. Assim, eu tenho 5 graus de liberdade. Ah, legal, bacana. Entendi. O que significa o quê? Significa que se eu tiver uma função matemática, para colocar os valores ali, a caixa preta, uma calculadora, se eu colocar esses números na calculadora, eu estimo o próximo. Essa é a intenção. E por que a gente sempre faz menos 1? Por que você subtrai 1? Porque ele fala assim, eu tenho 7 valores. Se eu tiver 6, o próximo eu estimo. Entendeu? Ou seja, eu consigo levantar uma função matemática, uma equação, uma caixa preta, um simulador, qualquer coisa do tipo, que eu coloco esses valores aí e o próximo valor eu consigo calcular. Essa é a ideia de graus de liberdade. A pergunta é assim, qual é a função matemática que relaciona tudo isso? Não sabemos.
a única coisa que ele vai falar é assim, ó, existe uma, qual que é? Não sei, mas os números mostram que existe ou que não existe, tá? Lembrando, novamente, sempre pensando numa tendência linear, porque todo o cálculo é feito segundo uma tendência linear, tá? Esse esperado aqui, ele é totalmente linearizado, é uma proporção, cara. Deu para perceber isso aqui? Isso é importante notar isso aqui, porque é a diferença, por isso que ele vai ser a diferença entre a associação e aquele IV, porque esse cara pensa linearmente e o IV não está pensando linearmente. Entendeu a diferença? E aí... Entendi. Apesar... Bom, entendi sim. O raciocínio que está por trás de cada um desses coeficientes, tá certo? É que fazem eles terem respostas, as respostas que eles têm. E qual que é a importância de conhecer o raciocínio que está por trás? Porque se você encontra alguma variável que tem um grau de associação forte T, você pode falar assim, opa, aqui eu tenho uma linearidade. Eu tenho funções que são famílias de lineares, então fica mais fácil calcular. Agora, quando eu não encontro, não significa que eu não consigo explicar, significa apenas que linearmente não dá para falar nada. Então eu tenho que encontrar outras coisas que consigam explicar e esses raciocínios não são mais lineares. É isso que vai estar embutido aqui. Aí o que acontece? Bom, aqui eu fiz somente um exemplo, né, da tabela esperada, que é aquela primeira tabela que a gente fez, primeiro cálculo, que nada mais é que são as proporções entre o que a gente tem e o que a gente precisa, tá certo? É a mesma coisa. E aí, o que acontece? Eu fiz o cálculo da estatística T para esse cara, que é fazendo o cálculo lá em cima do que a gente tem da tabela esperada. Ou seja, para fazer o cálculo desse cara aqui, indo para cá, 1461, que dá o seu 15 lá, que é o mesmo valor. Só está aberto em duas casas decimais. O que ele está fazendo? O Q quadrado. Como que é a associação aqui? Ó? Raiz, como eu mostrei para você, desse valor que é o Q quadrado, dividido pelo total de pessoas, e todos eles dividido pelo esse grau de liberdade. Ou seja, é a equaçãozinha. E aí, sem nada sobre o sol. Sem associação. Então, a gente tem uma regrinha, que é essa regra aqui. Essa regra fala assim pra gente, olha, se o valor T tiver entre 0 e 0,3, sem associação, 0,3, 0,7, associação moderada, 0,7 e 1, associação forte. Ou seja, esse cara varia de 0 a 1. Só, novamente, que tipo de associação que está relacionada? Uma associação de um pensamento linear, linearizado. Beleza. Agora, olha quanto a gente precisou dessa tabela, a gente precisou dessa tabela, e a gente precisou dessa tabela aqui para conseguir calcular esse cara aqui, associação T. Então, a gente precisou construir 3 tabelas, certo? Para conseguir chegar até onde a gente queria. Como a gente pode fazer, tá? Para começar a ter um indício de que esses caras não estão associados ou possuem uma evidência que tem uma associação, mas ela pode ser fraca ou forte. Entendeu? Antes de você fazer esse cálculo aqui. Para isso, a gente usa uma coisa chamada teste Q quadrado. Então, a gente vai ver um pouquinho como que funciona a história de testes, tá? Para você fazer um teste Q quadrado, você levanta hipóteses. O que acontece? Essa estatística Q quadrado, ele sempre, toda vez que você ver estatística Q quadrado, tem que ter duas coisas na cabeça. Ele sempre fala assim, ó, eu vou comparar um valor observado, dados reais, dados que eu peguei, com dados que eu espero que seja. Ou seja, uma coisa que eu tenho, a outra coisa eu espero que seja. Por que você espera? Porque você faz uma pergunta. A pergunta que é no nosso caso assim, que é a que a gente chama de hipótese inicial, a hipótese 0, fala assim, ó,
não existe associação entre as variáveis. Essa é a primeira hipótese. O que significa não existe associação entre as variáveis? A pergunta aqui é, são independentes? Essa aqui é a pergunta que ele está tentando responder. Ou seja, isso aqui, eles são independentes. Quem são independentes? A demissão e a faixa de valores. Uma não explica nada a outra, ou seja, eles são totalmente independentes, ou seja, não existe associação entre elas. Qual que é a ideia que a gente precisa fazer com esse teste? É falsear isso aqui. É ver se isso daqui é verdadeiro ou falso. Se isso aqui for falso, então a gente está indo para a hipótese contrária à primeira, né? Porque se o H0, se a hipótese 0, a hipótese inicial, não existe, então essa hipótese aqui é contrária à de cima, ou seja, existe associação, tá? Aí, se a associação é forte, é fraca, é muito baixa, é muito alta, aí é outra conversa. Aí quem que vai te dar se ela é forte ou fraca é esse cara aqui. Agora, quem vai falar para você se, tem uma associação ou não tem? É esse cara. E aí, como que ele funciona? Para a gente poder entender esse Qi quadrado aqui, a gente tem que entender a distribuição Qi quadrado. Que é essa distribuição aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é um simulador que eu fiz, tá? Então, o que acontece com a distribuição Qi quadrado? A distribuição Qi quadrado, ela vai depender substancialmente de duas coisas. Ela vai depender dos graus de liberdade que você tem, certo? Tá? Vai depender do grau de liberdade e do valor que você está calculando. Ou seja, no caso aqui, se eu pegar a tabela onde eu fiz a simulação, desse valor de x aqui. Essa aqui é a ideia. Então, depende de dois valores. Do grau de liberdade e do valor de x. O que é esse valor de x? Que estou chamando aqui? Nada mais é que seria se eu pensar numa distribuição, seria os percentis dessa distribuição aqui. Ou, quando a gente levanta o gráfico de frequência, seria, no caso, as categorizações, em que você tem os percentuais de distribuição por cada categoria. Esse é o valor de x, tá? Vamos entender um pouquinho essa distribuição aqui, Qi quadrado. Nesse caso, ela está com 1 grau de liberdade, tá certo? Apenas. Tem 1 grau de liberdade. A distribuição Qi quadrado, então, como que ela é? Dessa forma aqui, quando ela tem 1 grau de liberdade. Perceba que quanto maior for o meu x, tá? Quanto maior ele for, mais baixa se torna a probabilidade de eu encontrar alguma coisa. Tá? Essa função, isso aqui é a função densidade de probabilidade, isso aqui é a função densidade de probabilidade, menor o valor se torna, até se tornar zero. Isso que é interessante. E aí, aqui é a probabilidade acumulada dessa função. Então, perceba que rapidinho, para valor, 0, 2 e assim vai embora. Para valores pequenos, rapidinho, ela já atinge 100% de probabilidade. Se ela atinge 100% de probabilidade, significa o seguinte. Para 1 grau de liberdade, se eu pegar o número 6, qual que é a probabilidade de eu encontrar um valor que está dentro dessa estatística aqui quadrado? É de praticamente 100%. Até 6, aqui, eu tenho 100% de certeza de estar dentro do Qi quadrado. Mas eu tenho aqui um pedacinho, já tem 98,65. O que falta para cá, se eu pegar aqui valores maiores que 6, ter alguma coisa que funcione, ou seja, que eu consiga ter uma estatística, um valor Qi quadrado alto, não é possível, porque maiores que 6, eu tava com esse ponto aqui. Se eu pegar valor maior que 6, que é esse ponto aqui, por exemplo, ele já está muito baixo. A função densidade de probabilidade já tem um valor baixinho. Então, o que a gente faz? Lembra aquela história de p-valor? Que é o valor esperado? O valor esperado nada mais é o seguinte, é o que falta para 100%. Então, o que está acontecendo aqui? Como assim que falta para 100%? Por exemplo, se ele aparecer aqui,
eu tenho esse valor que a gente terminou de ver, que ele vale aqui quase 99,22. Até aqui, porque ele está acumulado. O que falta para 100%, ou seja, 0,18 desse acúmulo aqui, a gente chama de nível de significância. Então, seria mais ou menos o seguinte, se eu falar assim, olha, se eu pegar um valor de 0,7, como a gente achou aqui, 7,09, qual que é a significância dele dentro dessa distribuição toda? A significância dele é 0,18. Como assim 0,18? Porque valores a partir de 7,01, eu não estou nem conseguindo mais entrar na minha distribuição. Eu tenho 0,18 de probabilidade de conseguir estar dentro da minha distribuição. A maioria dos números já estão antes dele. Ou seja, qualquer coisa aqui já está antes desse valor aqui que a gente tinha pego. Todos os outros números estão antes dele. Ou seja, 4. Se eu pensar aqui no número 4. 4,38. Até o número 4,38, eu tenho 96,36% de resultado da minha distribuição. Ou seja, de 0 até 4,38, eu tenho 96,36% da minha distribuição. Quem vier depois disso, aqui, já se torna com uma probabilidade esperada muito baixa de acontecer. Tá claro isso ou não? Tá sim. Tá ficando claro? É isso que significa aqui. Agora, detalhes dessa função aqui quadrado. Dessa distribuição. Então, primeira coisa, ela é assimétrica. Não é como a normal, ela é assimétrica. Segunda coisa, ela é positiva. Tá vendo? Aqui, ó, começou com 1 grau de liberdade, ela é positiva. Conforme eu vou aumentando o grau de liberdade dela, então aqui, ó, 2 graus de liberdade. Então, o que acontece? A minha distribuição vai ficando mais larga. 2, 3, 4. Tá vendo? Aí que ele apareceu o pico, ó. Aqui no 3. 4. E é assimétrico. Ele vai ficando cada vez mais simétrico conforme você aumenta o grau de liberdade. Daí ele vai aumentando a simetria. Tá? O que acontece aqui? Vamos pegar no exemplo que a gente tem. Que a gente está estudando para a gente poder pegar essa curva aqui e poder entender. No exemplo que a gente tem, a gente está pegando essa primeira tabela aqui. E essa primeira tabela nos deu 6 graus de liberdade, tá vendo? Então, vamos colocar nesse simulador 6 graus de liberdade. Opa. Mais um. 6 aqui. 6 graus de liberdade. E a estatística aqui quadrado, que a gente calculou, foi esse Q quadrado aqui, 14,61, né? Que ali na outra coisa eu coloquei 15, que eu tirei as casas decimais. 14,61. Vamos olhar aqui nessa distribuição, onde ele está. Então, 14,61 e 6 graus de liberdade, se eu descer aqui e encontrar esse cara, opa, foi muito. Eu vou ter aqui a 14,61. Aqui. Esse valor aqui, tá vendo? Onde eu tenho lá. O que ele está falando para mim? Ele está falando assim, ó. Todos os valores que estão até lá de 0,01 onde a gente começou a calcular. A gente começou a calcular lá em cima. Aqui. Até esse valor para x de 14,61, se eu pegar toda a função Q quadrado que eu tenho aqui, todo mundo que está aqui embaixo,
e for somando as probabilidades dela e for fazendo esse acúmulo da probabilidade, eu chego numa probabilidade aqui de 97,65%. Ou seja, qual é a probabilidade de eu conseguir encontrar um valor Q quadrado até 14,61 numa distribuição Q quadrada de graus de liberdade 6? Eu tenho uma probabilidade de encontrar esse número de 97,65%. Ou seja, até esse cara aqui. Tá vendo? Até ele. O limite é ele. Se eu pegar valores acima dele, qual que é a probabilidade de eu encontrar valores acima dele? Ora, é o que falta para 100%. Você concorda comigo? Valores aqui é o que falta para 100%. Faz sentido para você ou não? Faz sentido. Faz sentido? Então, quanto que falta, então? Falta 2,35%. Para todos os valores acima aqui, falta 2,35%. Quem que é esse 2,35%? Esse aqui é o nível de significância. Ele fala assim para você: qual que é a probabilidade de eu encontrar um valor acima de 14,61 numa distribuição Q quadrada de grau 6? Olha, a probabilidade de você encontrar valores acima desse cara é 2,35 nessa distribuição. Então a significância é muito baixa. Ele tem uma significância baixa. É significativamente baixo encontrar valores acima desse cara aqui. Uhum. Tá claro isso? Tá. Esse é o filho da mãe do P valor. Aí o que a gente está fazendo? A gente está querendo com esse conceito, a gente está querendo responder esse cara aqui. O que é esse teste Q quadrado? Esse teste Q quadrado, ele está respondendo essa pergunta aqui, ó. Ele está falando assim, ó: existe associação entre as variáveis? Ora, eu preciso, para saber se existe uma associação entre as variáveis, um teste que me relaciona aquilo que eu observo e aquilo que eu espero. O teste que me relaciona aquilo que eu espero e aquilo que eu espero é o teste Q quadrado. Que valor que é esse que ele me traz? Ele me traz um nível de significância. E ele calcula como? Olha, para calcular esse cara é muito facinho. Você escreve assim, ó: teste ponto QQA, uma função no Excel. Ele precisa, vou pegar até ele aqui, ó. Ele precisa de duas coisas, apenas duas tabelas. O valor do intervalo real, ou seja, é aquilo que você tem de verdade, que é a tabela observada. Então, eu tenho aqui. E eu tenho a tabela que eu calculei que é a esperada. Com esses dois valores, eu aperto Enter e pronto. Qual que é a vantagem dele? Eu não preciso fazer todas as 3, 4 tabelas. Eu faço apenas duas. A observada e calculo a esperada. Desses dois, ele chega nesse valor aqui. Aí como que eu faço para saber se esse valor é bom ou ruim? Se esse valor aqui, se com esse valor eu consigo falar se isso aqui é verdadeiro ou falso? O parâmetro que a gente usa é 5%. Que a gente usa não, né? Na verdade o p-valor é usado como 5% no mercado, assim, na vida, né? Porque significa que a gente tem probabilidade de a partir de 5% de encontrar algo. Nesse caso aqui ele está falando assim, ó, que existe uma probabilidade de 2,35% desses caras não serem associados. Ou seja, ele tem uma probabilidade muito baixa, tem uma significância muito baixa isso daí. Se ele tem uma probabilidade de não serem associados, então eles são associados. Aí você fala assim, tá, eles são associados, mas ele me trouxe um valor tão baixinho quando a gente vai para esse cara aqui, de associação T, ele trouxe um valor baixo. Usualmente é considerado sem associação, mas ele traz uma associação para você, não está zerada totalmente. Deu para sacar qual que é a ideia? Entendi. Quando você usa esse cara aqui, você está falseando esse cara que você está encontrando falso para esse cara.
Quanto maior ele for esse número, mais verdadeiro isso aqui é. Ou seja, mais independente é. Quanto menor ele for, existe alguma associação, seja ela forte ou fraca. Quem vai te falar quanto intenso isso está associado? O cálculo da associação T. Entendi. Tá? Então, qual que é a vantagem? A vantagem é mais ou menos o seguinte, você fala assim, cara, será que tem uma associação entre esses negócios? Poxa, não sei. Deixa eu fazer o teste aqui quadrado. Puta, ele deu baixo. Não tem uma associação linear. Entendeu? Não tem. A vantagem dele é que ele é mais rápido de calcular. Nesse caso nosso aqui, 2 tabelinhas, ele resolveu o problema. Tá certo? Não, mas espera. O fato dele ter dado baixo te diz também que não existe uma associação linear? E ele diz apenas que essas variáveis têm uma probabilidade baixa de não serem independentes. Tá. Ou seja, tem uma probabilidade baixa de estarem associadas. De não estarem associadas, né? A probabilidade de não estarem. Só que o quão forte é elas estarem, então, quem me dá esse cara aqui. E essa força, ele vai estar por trás dela uma associação linear. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. É isso aqui, ó. A ideia é assim. O teste quadrado, ele mostra a probabilidade de 2 variáveis estarem relacionadas associadas. Ou seja, se uma explica a outra. A hipótese que ele tenta verificar é se as variáveis são independentes ou homogêneas. Vou mostrar lá para você. Tá? É isso que ele vai falar aqui pra gente. Esse que o teste aqui quadrado faz. O cálculo da associação T mostra o quanto forte é esta relação, caso seja linear. Esse é o detalhe. Ele fala assim, a associação está baixa. Linearmente ele é baixa mesmo, porque até como eu faço para calcular o valor esperado desse negócio é uma relação linear. Então, assim, a questão é como esse cara é construído. Ele é construído em cima de uma premissa de linearidade. Tá claro isso? Tá claro, entendi. Aí você fala assim, tá, mas caramba, pois por que ele foi criado em cima de uma premissa de linearidade? Porque a gente sempre tenta encontrar linearidade entre as coisas. Assim, isso se você começar a olhar a ciência, principalmente no meio científico, tá? Mas para mercado não vai ser outra coisa. Tanto que você quer conseguir explicar algo para alguém, seja o seu chefe ou algum colega de trabalho, alguém de outro departamento, é se você consegue linearizar algo. Pronto, se tornou linear, o mundo se torna maravilhoso. Porque é fácil, né? Linear é fácil, é que é tabuada, né? As coisas vai 2, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 9, 12, e assim vai. É linear, né? A coisa caminha de passos em passos iguais. Fácil de compreender. E aí, um detalhe que a gente tem aqui, né? Vou chamar de indicador. Indicador é utilizado para a associação de duas variáveis
nominais, né? Famosas categóricas. Se você procurar livro, coisa na internet, o pessoal usa muito isso aqui, ó. Mais do que nominais, usa bastante a palavra categórica. E Sim. é jargão, né? Já falou sobre isso, é jargão das coisas e assim fica. Tá. Bom, aí o que acontece disso tudo? Então a gente entendeu esse simulador. O simuladorzinho ficou, acho que claro aqui para explicar esse cara, certo? Uma coisa interessante aqui desse simulador é o seguinte: se eu for aumentando o grau de liberdade, olha essa curva como que fica. Tá vendo que ela vai ficando cada vez mais simétrica? Sim, ela parece cada vez mais uma normal e a de densidade cada vez mais uma sigmoide. Exatamente. O que acontece aqui? Se você aumenta demais o grau de liberdade, essa distribuição T, ela vai ficando meio sem sentido de fazer o teste dela. Porque o teste dela vai se comparando com vai sendo normal. Tá? Ou seja, essa distribuição aqui vai tendendo a uma normal conforme você aumenta o grau de liberdade. E aí acontece o seguinte, Felipão. Voltando no nosso problema aqui para a gente exaurir tudo isso. O que significa aumentar o grau de liberdade no nosso caso aqui? Aumentar o grau de liberdade nada mais é que aumentar esses números de bins aqui ou as categorias que eu tenho dentro de uma variável. Por isso que se você olhar, por exemplo, esses caras aqui, tempo de casa, tá? Vamos ver um detalhe aqui embaixo, ó. Deixa eu pegar aqui, desce. Ó, aqui tem todo mundo, tá? Eu trouxe o Q quadrado e eu trouxe aqui o cálculo da associação T já pra gente. Quanto maior o Q quadrado, tá certo? Menos associado, ou menos vai ser a força de associação, ou seja, menor vai ser a força de associação. Como que a gente sabe isso? Simplesmente, cara, olhando a própria equaçãozinha. Se eu pegar a equação, ele já me traz isso aqui. Então, vamos analisar isso daqui, porque qual que é a vantagem? Se você entende bem isso daqui, você não precisa ficar toda hora fazendo um monte de conta. Você faz uma parte da conta e já fala, puta, esses caras vai ter associação forte ou fraca. Tá? Já tem essa vantagem. Olha só. Se você olhar esse cara aqui, esse associação T, ele vai depender do π quadrado que você vai ter aqui. Então, é direto, ó, tá vendo? Quanto maior ele for, maior esse cara aqui. Tá? Só que ele é dividido pela quantidade de observações que você tem. Quanto maior vai ser as suas observações, quanto maior forem as suas observações, né? Quanto maior for esse N aqui, menor se torna esse cara. Porque você diminuindo esses valores aqui nessa divisão sendo pequeno, automaticamente esse valor se torna pequeno. Tá? Então, se você tem algo grande aqui, os valores para o seu... Cadê? Aqui. Conforme você vai aumentando esses valores aqui, o teste Q quadrado vai ficando muito alto, tá certo? A estatística Q quadrado vai ficando alto, e isso aqui vai ficando um pouco associado. E como que a gente sabe desse cara? É só olhar por aqui, ó. O teste Q quadrado fica abaixo. Mas, Lucas, por que esse valor, essa estatística tendo um valor alto, eu tenho esse cara abaixo? Pela própria simulação. Se esse cara aqui for 6, como a gente viu, se você pega o valor 85, já está lá longe na curva. Ou seja, a probabilidade de você ter valores que sejam acima de 85 para entrar dentro dessa curva aqui, ela é nula, praticamente. Ela é baixíssima. Né? Tanto que aqui, ó, a hora que você faz o teste Q quadrado, ele é pequeno. Então, quanto maior for esse cara, eu tenho uma
dependência entre o tempo de casa e a saída das pessoas. E a gente viu isso, né? Isso é visto logo que você monta o gráfico. E o coeficiente e o IV vai mostrar isso pra gente. Ó, a gente consegue até montar um score com eles. Novamente, se eu pegar aqui fonte de recrutamento, como eu tenho grau de liberdade 6 e o estatística aqui quadrada é muito alto, o teste aqui quadrado é muito baixo. Então eu falseio a ideia de eles não serem associados. Eles são, mas eles são muito fracamente associados. Tá claro isso? Tá claro. Eu tô vendo aqui como é que você distribuiu isso. Então você fez o teste aqui quadrado para todo mundo. Uhum. E aí, para quem deu falso, você fez. Nesse caso, você fez para todo mundo. Mas seria basicamente assim: para quem me desse um nível de significância menor que 5, aí eu faço todas as contas. Aí eu calculo a estatística aqui quadrado, o cálculo T de associação entre elas, e vejo se essa associação, sendo linear, que já falseei a hipótese nula, sendo linear, se é forte ou fraca, certo? Isso. Perfeito. Tem algum cheiro da força dessa associação? Eu vi ali pela estatística aqui quadrada, mas Como assim? fora isso, assim... Não, se bem que não. Por exemplo, ó, tá vendo isso aqui? Esse cara, se o cara é latino ou não, entre latino e ter sido desligado ou não, uma variável, elas não estão associadas. Certo. Isso aqui significa que elas são independentes. Se o cara ser latino ou não e o cara ser desligado, o cara estar ou não na empresa, são variáveis independentes. Não, você pode mexer em uma que a outra não acontece nada. Tanto que é 90% o teste Kikwa. Ou seja, você tem um nível de significância de 90%. Ou seja, são muito independentes. Por isso que a hipótese nula de elas não existirem associação, ela é verdadeira. Ou seja, são independentes. Que a gente está usando um nível de 5. Aí você perguntou assim, mas tem um cheiro de saber se são associados ou não? Sim, é o cálculo T. Só que lembrando que esse cálculo T leva por trás uma associação, uma relação linearizada. Sim, não, eu quis dizer entre o teste Q quadrado e o cálculo T. Então, por exemplo, eu tendo eu falseando a hipótese nula, será que tem algo que possa me dizer se é forte ou não de antemão? Não, né? Eu tenho que fazer o cálculo. Tem que fazer o cálculo. Sim. A minha dúvida era mais ou menos assim, ó. Cara, deu um teste Q quadrado muito pequeno, a associação ela é linear. Aí, depois disso, não sei, vê pelo número de variáveis, se for muito maior do que, não sei, 20... Peraí, ó. Deu um teste Q quadrado muito pequeno, seria aqui, por exemplo, esse cara aqui, significa apenas que tem uma associação, mas você não sabe qual é. Uma relação linear entre... são independentes. Quem falar se tem uma associação linear entre elas ou não é esse cara aqui, o quanto associadas estão. Entendi. Entendeu? Isso aqui tem dependência. Isso aqui testa se tá forte ou não essa relação. É isso que ele vai querer mostrar para mim. Perfeito. Em geral, o que acontece é assim. Você começa calculando por esse cara. É um jeito, né? Você calcula por esse cara. Por baixo aqui, Felipe. Todo mundo aqui que for falsear essa H0 é o que você faz o cálculo de T. Tá? Feito esse cálculo aqui, viu que tem baixa associação, você sabe que é baixa associação linear. Quem for alto aqui, você sabe que não precisa nem trabalhar com essas variáveis. Por quê? Porque elas não têm dependência uma com a outra. Ou seja, nacionalidade não explica nada, ser latino não explica nada, raça não explica nada, são totalmente independentes de ser mandado embora ou não. Performance score, estatisticamente, não vai servir para nada. Pesquisa de engajamento não vai servir para nada. Satisfação não vai servir para nada. Projetos especiais não explica nada. Ou seja, se o cara tem ele está falando assim para mim, se o cara tem uma pesquisa de satisfação boa ou ruim, foda-se. É independente uma coisa da outra.
ele ser desligado e ter boa pesquisa de engajamento. Foda-se se ele tem um bom ou não de performance score. Eles são independentes isso. Eu posso ter cara muito bom que é desligado e cara que é muito bom que fica na empresa. Como o contrário também. Tenho pessoas que são muito ruins e ficam na empresa e pessoas que são muito ruins e vão desligadas. Ou seja, uma coisa não está ajudando a outra. Tá? São independentes. Né? E aí, disto feito, aí, o que você precisa fazer é calcular para todo mundo. Então, o que eu fiz? Para ser rápido aqui, eu calculei tudo na horizontal. Então, eu pegava a primeira tabela, calculava e ia colando as próximas. Eu só fiz esses dois gráficos aqui para poder te explicar exatamente isso. Era isso aqui. E aí, uma vez você feito um cálculo, aí você vai replicando para todos abaixo. Beleza. Aí você chega no grau de associação. Monta essa tabela lá embaixo, que é uma tabela resumo. O que eu fiz a partir daqui? Eu criei essa tabela de resumo de indicadores. E tem duas variáveis que a gente consegue calcular o R2, que são variáveis numéricas por variáveis nominais. Que é esse cara aqui, ó. Que é a distribuição de horas de funcionário, o valor de hora. Tá certo? Eu consigo calcular o R2 deles. Para ver como eles se comportam. Que é essa a ideia. E ele vai trabalhar com variância. A vantagem desse cálculo aqui, quando é numérico e categórico, é maravilhoso que na tabela dinâmica a gente faz, né? O cálculo desse R2 aqui. Então, a ideia aqui, o próximo, né? E R2. Tá certo? A ideia do R2... cálculo de R2 entre uma variável categórica e outra numérica é a utilização da variância. Então, o que ele faz? Ele faz uma coisa simples. Ele pega aqui, ó, ele vai utilizar a ideia de variância ponderada. O que é a ideia da variância ponderada? Nada mais é que você pegar, fazer uma média ponderada de variância. Variância ponderada é a média ponderada, só isso. E a partir dessa variância ponderada, aqui que a gente chama de var barra, a gente faz o cálculo desse R2. Então ele fala assim para mim, ó. Então, vou até colocar lá para deixar no documento lá para a gente. O cálculo do R2 é feito aqui. E este R2 varia entre 0 e 1. Então, vamos dar uma estudadinha rápida nesse cara aqui. Tá? Eu peguei simplesmente, fiz o box plot da distribuição das horas de funcionário entre os ativos e desligados. Dá para perceber que quem está ativo na empresa, a distribuição das horas é muito superior daqueles que estão fora da empresa, ou seja, aqueles que foram desligados. E isso aqui é verdade, tanto que quando a gente vai no estudo das análises iniciais, a gente percebe pela primeira variável que a gente tem, por esse gráfico aqui, que aqueles que são desligados da empresa, e é onde você tem a maior massa de pessoas, é onde você tem o maior percentual de pessoas desligadas com menor desvalor. Isso a gente tinha visto. Perfeito, ficou show de bola. O que acontece? Aí a pergunta dele é, como que fica essa variância? Dá para perceber que dos ativos a variância é maior. E isso, quando você calcula a variância aqui, ó, simplesmente peguei uma tabela dinâmica, tá? Você vai lá, pega a tabela dinâmica, peguei entre os dois dados que eu precisava, que é quem está dentro e fora e a taxa, simplesmente esses dois. Joguei aqui a quantidade de pessoas. Joguei aqui na linha quem era ativo e desligado. Pedi para ele calcular a quantidade que eu tenho em cada um deles. E pedi para ele calcular a variância populacional para todo mundo aqui, desse cara. De quem está ativo, a variância é
263, 263,25. E desse outro cara aqui, 153. Ou seja, quem foi desligado, a variância é menor. Isso dá para ver diretamente aqui. Isso aqui já mostra para mim. Perfeito. Tá? Só que quem está ativo na empresa ainda, essa distribuição que eu tenho dos valores, ela é assimétrica. Como que a gente sabe disso? Se aqui embaixo tem o primeiro quartil, aqui o segundo, que é a mediana, o terceiro quartil está aqui em cima. Então, esse cara aqui, a minha distribuição de pessoas que estão aqui, eu tenho muito mais gente que ganha menos. Se eu faço um histograma, opa, isso é verdade. Eu tenho a concentração das pessoas que ganham, que recebem na empresa aqui. Quem ganha menos está aqui. Então, isso aqui está verdadeiro. Só que essa variância sendo pequena significa, como eu falei, que as pessoas que saem da empresa são aquelas que ganham menos. E aquelas que ganham mais, para os desligados, se tornaram outliers. Tá vendo? É isso que ele está mostrando aqui pra gente. Tá? Outro ponto. Por que aqui não tem outlier? Significa que não tem pessoas que ganham muito? Não é isso. Significa que, pela quantidade de pessoas que a gente tem e pela distribuição que se há destes dados, todo mundo conseguiu ficar dentro do mesmo padrão. Não significa que não tem gente que ganha muito, significa que a distribuição e o intervalo de confiança calculado conseguiu pegar todo mundo, tá? E a gente também não tem tantos funcionários assim. Se você vai aumentando a quantidade de funcionários, que esse N aumentando, o que acontece então é que você diminui. Você vai tendo uma diminuição dessas barras aqui, isso aqui vai ficando mais estreito, então aparecem outliers. Por isso que aqui não tem. Tá? Essa é um detalhe. Bom, como que a gente faz para achar esse R2? Então, a gente calcula a variância ponderada, e aí no Excel é a coisa mais linda do mundo, né? Você coloca lá, somar produto. Ah, qual que é a primeira matriz? Essa que são esses N's aqui, multiplicado, do ponto e vírgula, por cada variância de cada um deles. Maravilha. Aqui, dividido pelo total de pessoas que eu tenho. Então, aqui eu já tenho o total, 310. Tuf. Calculei a variância ponderada. Tá aqui. O que é o R2? Nada mais é que 1 menos a variância ponderada pela variância total, que é esse cara aqui. Então, já fiz a conta. 3,86. O que significa 3,86? Qual que é o significado dele? Significa o seguinte, que apenas 3,86% dos salários é explicado com relação a ativos e inativos na empresa. Ou seja, ele está falando assim, olha, os valores de hora que a pessoa ganha, o valor da hora, explica apenas 3% se as pessoas são 4% no caso, né? Quase 4% se as pessoas ficam na empresa ou saem. Aí você fala, caramba, só isso aqui é a explicação? É, só isso. Tá, por que raios? Por que demônios? Por que caralha? Quando eu venho aqui, eu observo esse comportamento aqui e você está falando para mim que esse cara aqui explica apenas 3% do meu problema. Como que você me fala isso, sendo que eu tenho uma distribuição que está me mostrando o contrário? Tem um gráfico que mostra o contrário disso. Ah, é que aqui estou pensando na hipótese linear. Por quê? Porque este infeliz se chama coeficiente linear e recebe o nome do infeliz que o fez. Pearson. Esse é o coeficiente linear de Pearson. Ele ser baixo não significa que você não tem uma correlação. Significa apenas que a correlação para um pensamento linear é baixa. E para não lineares, ele não responde essa pergunta. Esses são detalhes. É o coeficiente de correlação linear do infeliz do Pearson.
claro isso? Tá sim. Volta lá naquela tabela sua de resumo. Só para O geral? Isso aqui? Isso. É essa, né? Não. Essa coloração que você colocou é pelo... Eu coloquei pelo seguinte. O que a gente vai usar para fazer o dash? Tá. Essa é a minha ideia. Como a gente vai levar em consideração o IV, a gente vai levar em consideração tudo aquilo que explica medianamente. Tá. Então, esses caras aqui, a gente vai usar, porque está explicando medianamente segundo o IV. Então, a gente está baseado num cálculo para fazer um score por esse coeficiente aqui. Uhum. Essa é a ideia. Então, a partir de que explica medianamente para cima, ou fortemente, a gente vai usar. Por que eu destaquei esses caras aqui? Porque ele fala assim, esse valor aqui é muito alto. Sim, é muito alto, porque o problema do IV é que ele trabalha com uma soma. Quando você vai para fonte de recrutamento, você tem uma caralhada de fonte de recrutamento. Esse IV vai ficar alto. Quando eu tenho gerente, eu tenho uma caralhada de pessoas. Esse IV vai ficar alto. E a mesma coisa aqui. Né? Tempo de caso, uma caralhada de fragmentação. Esse IV fica alto. Então, a única coisa que ele está falando assim, para mim olha, para o modelo ficar ruim, ele vai distorcer, é bem provável que ele distorça o modelo pela quantidade de categorias que há. Ok, mas isso não impede que eu o utilize e o acompanhe pro meu dash. É isso que eu entendi. Entendeu? Agora, quem é fraco por dois motivos aqui, então a gente não vai colocar no dash. Ou seja, o IV é uma porcaria e não tem associação nenhuma. Entendeu? Não faz sentido. Entendi. Entendeu? É por isso que eu fiz essa tabela resumo aqui no final das contas. Perfeito. Entendi. Qual que é a ideia agora, Felipe? A ideia é assim. A gente vai montar um dashzinho bonitinho. Então, a semana que vem vai ser... A semana que vem... Qual que é a importância dela? É a finalização do trabalho. Então, a gente passou, acho que foi 2 semanas, sei lá quanto tempo que a gente está fazendo isso daqui, a gente passou X tempo entendendo essa base. Tá vendo? E a gente chega num grau de entendimento que é bacana pra caramba. A gente consegue fazer conta, a gente consegue levantar informações, tá? Que não estão na base. Tudo que a gente calculou aqui, ó, a gente está em laranja, são informações que não estão na base. Tá? Então, por exemplo, a gente fez, só para a gente ter uma ideia, tirando contagem de linha, né, que não faz sentido aqui, só for para contar, a gente gerou mais 19 variáveis, tá certo? Em cima da base de dados. Para quê? Para a gente conseguir explicá-la, para a gente conseguir compreendê-la, para a gente conseguir realmente entender o que está acontecendo ali. E detalhe, sem ninguém explicar nada pra gente. Essa base de dados não chegou com um especialista do RH e falou, então, isso aqui funciona assim. Não. A gente conseguiu levantar um monte de informação somente com os dados, olhando para ele e analisando. E sempre os mesmos passos. Tá? Os passos são, você vai lá, faz a definição de cada variável e levanta os problemas de cada um deles, que foi o que a gente fez. Levantamos aqui, vamos fazer o dicionário de dados e entender o que está acontecendo aqui. Tem erro, vamos anotar todos os erros, vamos olhar um por um e anotar. Então a gente já tem tudo, sabe assim, você está organizando a sua vida. Depois, análise descritiva de cada uma das variáveis, vai fazendo. Isso aqui é base de RH, então a gente pode usar o quê? Pode usar um conceito de mob para ver a explicação que a gente tem. Conseguimos uma explicação do caralho. A gente sabe que 2011 foi um ano desgraçado e atípico. A gente sabe que a média é aqui. Então, plano de ação que dá para construir. Como que a gente faz para achar o plano de ação? Vem nas variáveis aqui e vê qual é os caras que mais dão problema. Eu sei que eu tenho o gestor que é um inferno nesse lugar. Eu tenho lugares que não compensa fazer recrutamento, que eu só perco dinheiro. Então, assim, levantando informação. Aí a gente fez os cálculos,
para saber qual variável compensa acompanhar e qual variável não compensa acompanhar. E aí os cálculos mostram coisas bacanas para a gente. Então, assim, pô, fonte de... Cadê? Aqui. Fonte de recrutamento. Ó, deu para ver que a gente vai acompanhar esse cara. E até fazendo um cálculo aqui. Gerente, estava na cara que a gente iria acompanhar esse cara, que tem que colocar. Tempo de casa, forte pra caramba. Entendeu? Então, qual que é a ideia? A gente conseguiu explicar. Então, a gente monta um storytelling. O que é storytelling, na verdade? Imagine que você vai contar a história das pessoas segundo aquela base. Então, o Dash vai ser isso, inicialmente. Poxa, eu faço as principais variáveis que eu tenho, e em cima dessas variáveis eu vou colocando os meus gráficos aqui que eu preciso. Depois eu faço uma justificativa do porquê que eu estou escolhendo esses caras. E aí tem o gráfico de mob, e assim, aí a cereja do bolo é fazer, monta um plano de ação para a pessoa. Você literalmente está fazendo uma consultoria para o departamento, né? Que quando alguém contrata uma consultoria é isso. O cara faz toda a análise e faz uma grande... Não sei, talvez você tenha trabalhado em consultoria ou não, ou trabalhado com alguém de consultoria. Quando eu trabalhava, era dessa forma. Então, entendia-se o que estava acontecendo, como a gente está entendendo aqui, depois monta-se uma apresentação para o cliente de tal forma que ele possa compreender, e aí você dá uma solução, porque a ideia sempre de uma consultoria é dar uma solução, né? Você tem todo o raciocínio lógico e você mostra, ó, a nossa proposta é vocês fazerem isso, porque eles podem seguir ou não, né? Tem empresa que contrata consultoria, paga uma fortuna e não usa o que o cara está falando, mas a ideia é essa, sempre mostrar uma solução, e aqui mostra-se N soluções a gente pode fazer. Tá claro, senhor? Muito claro, claríssimo. Então agora o próximo passo é montar literalmente no próprio Excel, depois uma apresentação bem bacana para esse negócio. E aí, com a apresentação, Felipão, a gente monta ela bem bacana, se você quiser, evidentemente, aí você vê, dá para colocar no LinkedIn. Não sei se você sabe, lá no LinkedIn tem um lugar que você anexa coisa. Você já viu isso? Não sei se você conhece, talvez você conheça, talvez você não conheça, mas tem como você anexar. Se você entrar no meu LinkedIn, você vai ver que tem uns arquivos anexados lá. Você anexa esses arquivos. Então é bem bacana, assim. É bem legal. Então você cria, né, o seu trabalho. Então, que nem eu coloquei lá... as coisas que eu estava na iniciação científica, as coisas do MBA, do mestrado, acho que eu coloquei um negócio, um trabalho que eu fiz no mestrado, você pega o PDF e coloca lá, entendeu? Se alguém quiser ver, abre e vê o seu trabalho. Então, a semana que vem é fazendo o fechamento de tudo isso. Show de bola.